É duro, extenuante, trabalhar nos campos, do amanhecer até o anoitecer. Eles se tornaram literalmente uma unidade de trabalho. Eles só nos atormentam. Isso é crueldade, porque você vende fardos suficientes para pagar o empréstimo e eles não permitem que você venda mais. A grande maioria das pessoas nessa cidade foi até novidade para elas que era uma cidade conhecida pela escravidão e suas ligações com a indústria do tabaco. Há homens muito bem pagos de terno em Bristol, que estão no topo da árvore da exploração. Mas uma coisa que não me surpreende é que diretores e gerentes dessas empresas dirigem carrões, dinheiro que vem do mesmo comércio que nós trabalhamos. Pequenos agricultores, com poder de barganha baixo, indústria e compradores poderosos do outro lado. E eles só podem vender para aquele comprador poderoso. Não é escravidão? Bristol, sudoeste da Inglaterra. Por séculos, o povo de Bristol, a elite mercantil, estava envolvida no chamado comércio triangular, levando produtos manufaturados de Bristol para a costa oeste da África. Ao chegar lá, eles negociavam com os anciãos e reis africanos por seres humanos, que eles então transportavam pelo Atlântico, no que é conhecido como Passagem do Meio, uma jornada incrivelmente angustiante. Eram centenas de seres humanos socados em navios bem pequenos, em espaços onde tinham um pouco mais de meio metro acima deles, amontoados em vários convéses, acorrentados. O saneamento era terrível, doenças eram abundantes. Deve ter sido absolutamente impensável. Mas depois desse período a bordo do navio, eles eventualmente chegam à plantação nas Américas. E lá, o tratamento desumano continua. Muitas plantações de tabaco inicialmente eram relativamente pequenas, digamos, de 7 a 12 trabalhadores, alguns livres, alguns escravizados. Mas, conforme a produção cresce cada dia mais, você acaba com unidades maiores, literalmente centenas de pessoas trabalhando em uma única fazenda. E isso significa que, de repente, cada pessoa é uma parte menos importante da máquina e, portanto, um preço menor é colocado em suas vidas. E elas são forçadas a trabalhar mais porque importa menos. Se você perde uma pessoa escravizada, só a substitui por outra. Então, o tabaco é literalmente cultivado com uma plantação nas colônias americanas. E é colhido e cortado e não fazem muito mais com ele. Literalmente, o colocam em grandes barris, colocam nos navios, e então ele chega a Bristol. Mas então, conforme os séculos XVIII e XIX progridem, começamos a ver o crescimento de maiores empreendimentos comerciais. A família Wills vem de Salisbury para Bristol, e eles começam com uma pequena loja de tabaco em Bristol. Mas então isso cresce, a partir daí torna-se o maior negócio de tabaco do país. Antigos armazéns de tabaco.
A história é que Bristol estava cheia de armazéns alfandegados, porque não conseguiam lidar com a quantidade de tabaco que chegava. Não eram apenas os 3 grandes aqui. Haviam armazéns alfandegados na rua Baldwin, na estrada Windsor-Stoke, e muitos deles esperando para entrar nas máquinas e produzir mais e mais cigarros. E eu suspeito que os laços com tudo o que estava acontecendo no exterior eram um pouco conhecidos em Bristol. Acho que existem 2 equívocos sobre a família Wills. Um é que eles eram traficantes e proprietários de escravos. O outro é que não estavam envolvidos no comércio de escravos de forma alguma. O fato é que eles eram cúmplices no comércio de escravos, na medida em que o tabaco que adquiriam vinha do trabalho produzidos por escravos. E embora isso tenha terminado em 1865, continuou de certa forma após isso. Então, servos contratados eram frequentemente trazidos para trabalhar em muitas das plantações, substituindo os escravizados. Ou muitas vezes se tem as pessoas escravizadas, basicamente continuando a trabalhar nas mesmas terras, fazendo o mesmo trabalho, trabalhando para as mesmas pessoas por muito pouco dinheiro. E isso se torna escravidão sob outro nome. Então, sim, eles são tecnicamente livres, mas na realidade têm muito pouca liberdade. E estão fazendo o mesmo trabalho duro e extenuante. E isso também vai para outros lugares. Então, sai das possessões britânicas para, digamos, partes da África, onde as mesmas regulamentações não se aplicam. Então, eles podem manter práticas semelhantes à escravidão, mas não violar as regras. Nairobi, Quênia. O tabaco é introduzido na África por volta de 1902. A maioria das empresas de tabaco que conhecemos hoje chegou à África naquela época. Nos anos 1930, muitos dos senhores coloniais trouxeram essas empresas de tabaco para basicamente investigar se o tabaco podia ser cultivado na África, mas o cultivo em larga escala ou generalizado em termos comerciais teria começado nos anos 1960. E nessa época, a maioria dos países africanos já tinha conquistado a independência. Malawi, sul da África. Os governos africanos estavam procurando uma cultura que tivesse alto valor comercial e pudesse gerar uma boa renda para muitos agricultores africanos. Assim, inicialmente, os governos africanos promoveram ativamente o cultivo de tabaco e teriam agentes de extensão. Seria parte das culturas do governo a serem promovidas. E isso continuou até os anos 80 e 90, quando, devido aos efeitos do ajuste estrutural e da redução de financiamento, o cultivo e a promoção do cultivo de tabaco passaram para a indústria do tabaco. E é por volta dessa época que muitas leis são aprovadas sobre a comercialização do tabaco. Então, essencialmente, os governos se retiraram de promover o cultivo ou apoiar os agricultores e os deixaram à mercê da indústria do tabaco. Distrito de Mzimba, norte do Malawi, atualmente. Eu sou um agente de extensão de tabaco. Trabalho há 12 anos treinando agricultores para cultivar tabaco, para que possam ter lucro. Devido à natureza dessa entrevista, escolhi permanecer anônimo. A forma como o tabaco é cultivado atualmente
causa muitos problemas para os agricultores. Como um agente de extensão, estou preocupado que todos os nossos esforços sejam em vão, porque esses agricultores não estão se beneficiando. Meu nome é James Sabwe. Eu vim do distrito de Zomba. Cheguei aqui no norte em 1988. Eu vim aqui em busca de um emprego que pagasse um salário mensal. E então eu decidi me casar. Agora sou um homem de família com 4 filhos. Comecei a cultivar tabaco em 2004. Hoje cultivo tabaco, milho, soja e também amendoim. Mas onde eu esperava ganhar muito mais era com a produção de tabaco. Como você pode ver, eu não obtenho muitos lucros. Veja pela minha casa que eu não tenho nenhuma cadeira de madeira para vocês poderem sentar. As empresas compradoras de tabaco introduziram uma política, tornando obrigatório para os agricultores assinar um contrato com elas. Mesmo que tenham a capacidade de cultivar tabaco por conta própria, os compradores não aceitam esses indivíduos, porque só consideram os que pegam empréstimos deles. Os que cultivam por conta própria, sem contrato, não conseguem vender seus fardos. Em outras palavras, significa que as empresas estão forçando os agricultores a assinar um contrato para o sucesso de seus mercados. Uma pessoa só é autorizada a vender seu tabaco se tiver concordado em pegar um empréstimo para os insumos. Meu nome é Ellen Mirancalia, da vila de Chibiza. Comecei a cultivar o tabaco em 1994, no mandato de Sua Excelência, Dr. Bakili Muluzi. Havia uma nova política que você podia formar clubes de produtores, o que me interessou em tentar cultivar tabaco. Então, formei meu próprio clube, obtive meu número de registro e comecei a cultivar. Depois de colher o tabaco, enviei minha safra para o leilão. Quando chequei quanto dinheiro sobrou depois das deduções no mercado, percebi que não tinha ganhado o quanto esperava. Então me disseram que eu deveria cultivar novamente. Eles disseram, já que seu problema é fertilizante, inscreva-se para a agricultura por contrato. Então, entrei na agricultura por contrato pela Limb Leaf para poder ter acesso ao fertilizante, já que alegaram que eu não estava aplicando o fertilizante conforme recomendado. Consegui os fertilizantes e paguei totalmente o empréstimo. Então, eu percebi que eu não havia lucrado. Eu sou o Prince Makamo, da vila de Chibiza. Comecei a cultivar tabaco em 1984. Depois de algum tempo, ficou claro que eu não estava lucrando e eu entrei na agricultura por contrato com a Limb Leaf. Após alguns anos, deixei a Limb Leaf e comecei a trabalhar com a Alliance One. Fomos atraídos pela quantidade de sacos de fertilizantes oferecidos. Eles ofereceram mais que a Limb Leaf, além de outros insumos. Mas depois percebemos que era a mesma coisa, não havia lucro. Olhe para a minha situação. Eu não estou feliz. As empresas não estão nos ajudando. Elas apenas nos atormentam. Isso é crueldade. Porque quando você vende fardos suficientes para pagar o empréstimo, eles não permitem que você venda mais.
Eles dizem, estamos comprando só de agricultores com saldo de empréstimo. E então voltamos para você. Desde que comecei a cultivar tabaco, não tive muitos lucros, porque os preços no piso do leilão são muito baixos. Quando vamos ao mercado, depois de todos os nossos esforços na produção, parece que estamos fazendo uma doação às empresas de tabaco e não vendendo um produto. Mas uma coisa que não me surpreende é que diretores e gerentes dessas empresas dirigem carrões, dinheiro que vem do mesmo comércio que nós trabalhamos. Eu sou Davis Botha. Nasci em 1953. Devo ser muito franco aqui. Não vou esconder meu jeito, nem perder minhas palavras. Eu costumava cultivar tabaco, em larga escala. Em certo momento, tive 10 inquilinos. Eu produziria 120 fardos de tabaco, cada um pesando mais de 100 quilogramas. Mas eu saí. Por quê? O que aconteceu comigo foi quando eu vendi meu tabaco, o que eu recebi foi menos do que eu havia gasto. Então, eu não consegui pagar meus arrendatários e eles estavam me pressionando. As pessoas diziam, não, eu quero pegar suas coisas. Vamos pegar suas cadeiras, vamos pegar sua TV, vamos pegar isso e aquilo, porque você nos deve dinheiro. Sim, eles estavam certos. Mas o que mais eu poderia fazer? Os compradores têm controle total do mercado e eles garantem que seus interesses sejam satisfeitos. Esses compradores têm uma influência tremenda nos processos de mercado. Às vezes, você vê clubes sendo registrados por determinada empresa após uma data de fechamento. Mas o regulador não faz nada para sancionar essas empresas, porque elas tomaram o controle e podem fazer o que quiserem. A comissão está lá com regulamentos que favorecem os agricultores, mas os compradores têm todo o controle. Essa é a razão pela qual o agricultor ainda está lutando para progredir. Minha fazenda de tabaco tem 6.000 metros quadrados. Sou uma mulher e não consigo administrar a terra sozinha, então tenho que usar meus filhos. Eu os levo pela manhã para me ajudar com pelo menos 10 leiras, linhas, 5 leiras, às vezes 15. Aí eu os libero para ir à escola. Eles me ajudam de novo à tarde, depois da escola. Eu sei que é proibido usar crianças, segundo os agentes de extensão. Eles dizem que o tabaco é uma cultura protegida, então você deve evitar o trabalho infantil a todo custo. Mas ainda assim, os utilizamos deliberadamente. Sabemos que é contra a lei. Não consigo gerenciar toda a minha terra sozinha. Honestamente, eu não consigo gerenciar sem essas crianças. Quando cuidamos das mudas, usamos produtos químicos que são perigosos para nossos filhos que nos ajudam. De repente, você descobre que eles ingeriram algo e eles morrem. Também perdemos crianças que caíram em poços. Ambas são tragédias que poderiam ter sido evitadas. Elas não são desastres naturais, mas criadas por nós mesmos. É da nossa cultura enviar crianças para fazer trabalhos domésticos em nosso lugar. Por exemplo, crianças podem ajudar com trabalhos leves, como arrancar e amarrar, por um curto período. É por isso que ainda encontramos crianças contribuindo para a produção de tabaco, especialmente as crianças dos agricultores arrendatários. Mas há poucas políticas sendo implementadas para deter o trabalho infantil nas fazendas de tabaco. No Malawi, produzimos nosso tabaco manualmente. Não usamos máquinas, não. Usamos nossa força.
cultivando, usando enxadas. Os arrendatários vêm com suas famílias. Eles não as deixam para trás. Eles trazem suas famílias, crianças. Eles dizem que as crianças são nossas. Deixe elas nos ajudar. Então, vemos crianças pequenas, muito jovens, com 9, 10, 12 anos, trabalhando no campo de tabaco. Essas crianças querem ir à escola, porque estão sempre cansadas. Elas estão sempre cansadas. Podemos mandá-las para a escola, elas vão para a escola. Quando voltam, dizemos, vamos para o campo. O que estamos fazendo? Estamos matando o futuro das crianças. Existe uma doença chamada doença da folha verde do tabaco. Os sintomas dessa doença são muitos, mas semelhantes aos da malária. Às vezes você sente febre ou tosse. Essa doença é caracterizada por tosse, devido a um fluido semelhante à graxa que adere às mãos durante o arranque. Então, se estiver arrancando sem luvas, protetor facial e macacão de trabalho, a pessoa sofrerá em algum momento da doença da folha verde do tabaco. Ao produzir tabaco, nós colhemos as folhas com as mãos nuas. Não sabíamos que o tabaco podia transmitir algumas doenças. Fomos ensinados recentemente que podemos ficar doentes pelo tabaco sem proteção nas mãos. Então, ao colher, devemos usar luvas longas. Mas não ganhamos dinheiro suficiente com as vendas para comprar os trajes recomendados que deveríamos usar durante a colheita. Às vezes, quando ficamos doentes, concluímos que é malária. Mas quando visitamos o hospital, os médicos dizem que não é. Quando você explica que trabalha em um campo de tabaco, os médicos logo dizem que é uma doença relacionada ao tabaco. Se não fosse pelo tabaco, não estaríamos sofrendo dessas doenças. Nairobi, Quênia. Quando se trata do Malawi, e analisando as tendências e os paralelos com a escravidão, eu diria que as práticas atuais de cultivo de tabaco estão, na verdade, intensificando a escravidão. Os agricultores não estão cientes ou têm consciência limitada do custo de produção. Eles estão limitados a para quem vão vender. Eles também estão sendo claramente explorados pelas multinacionais. A folha do Malawi é precificada em dólares, o que é ridículo, porque os agricultores não compram nada em dólares dentro do Malawi. Estamos falando de grandes multinacionais. A Imperial Tobacco manda muito no lucro de volta para o Reino Unido. Então, o lucro nem sequer permanece no Malawi. Então, temos uma cultura perigosa, está prejudicando o meio ambiente, está prejudicando os agricultores. Os agricultores do Malawi não estão ganhando nada para que uma empresa do Reino Unido possa lucrar? Sede da Imperial Brands, Bristol.
Talvez o que muitas pessoas vão achar bastante interessante é que uma das maiores empresas de tabaco do mundo está sediada bem aqui em Bristol. Pense que não pensamos no que não vemos, porque para uma empresa grande como ela não se envolve muito com a cidade. Quando pensamos em escravidão, pensamos em algo que foi abolido há 200 anos. Mas, na verdade, a escravidão está acontecendo aqui e agora. O que vemos com a indústria do tabaco na África é que o legado colonial continua. Há homens muito bem pagos de terno em Bristol, que estão no topo da árvore da exploração. Estas são empresas coloniais. É Imperial Brands pelo nome e Imperial Brands por natureza. Então olhamos para essas grandes empresas, elas ainda estão competindo entre si exatamente da mesma maneira. Elas ainda procuram expandir sua produção, torná-la o mais barata possível. Da mesma maneira que acontecia na economia atlântica moderna inicial, e muito desse ônus recai sobre os trabalhadores. Eles têm que trabalhar mais, eles têm que produzir de forma mais eficiente. E porque muito disso está fora da visão e fora da mente, em diferentes partes do mundo, longe da gestão da empresa, longe dos consumidores. Temos essa dissonância cognitiva e então estamos preparados para tolerar, fazer coisas com a força de trabalho que não toleraríamos em outros lugares. No Malawi, no setor do tabaco, vejo condições semelhantes à escravidão continuando. É, portanto, importante que o governo estabeleça mecanismos legais e administrativos para garantir que o interesse e a renda do agricultor sejam protegidos. Caso contrário, serão muitos anos para que os agricultores sejam libertados do jugo do cultivo do tabaco. Na África, passamos do colonialismo para a independência, mas ainda temos neocolonialismo e escravidão. Embora tenhamos mudado o mestre colonial, agora mudamos para grandes multinacionais, empresas de tabaco, que estão escravizando agricultores africanos pobres. Então, quando vamos a um país como o Malawi, cheio de pequenos agricultores, supostamente cultivando uma cultura comercial chamada tabaco, que leva à pobreza, pobreza no nível das famílias, pobreza em um nível nacional. Então temos muitas pessoas que têm muito pouco poder de barganha, que não estão lucrando com uma cultura que exige uma grande quantidade de horas de trabalho. E isso está se traduzindo em um país que não está se desenvolvendo. Isso é uma nova forma de escravidão na África. Estamos cultivando o tabaco há muitos anos. Então, não é possível simplesmente acordar hoje e dizer que devemos parar de cultivar tabaco. Precisamos ter um plano para os problemas que estamos enfrentando agora. Ou descobrir como podemos sair desse cultivo de tabaco. Aqueles que ainda estão cultivando tabaco não entendem a situação. O tabaco não tem futuro. Até mesmo o presidente atual está incentivando as pessoas a mudarem o foco para soja, amendoim ou milho. Aqueles que estão se beneficiando do tabaco são as empresas de tabaco, não os agricultores. Não desejo que meus filhos enfrentem o que eu estou passando. Isso me dói porque sou um homem pobre. Essas crianças precisarão do meu apoio no futuro próximo para pagar suas taxas escolares. Olhando de onde estamos vindo com minha família, honestamente, o tabaco não tem futuro. Ninguém deve enganar você sobre isso. Quando eu me sento com meus filhos, digo-lhes para estudarem muito na escola, para que quando crescerem, não sejam como eu, uma escrava do tabaco.